Vocês já ouviram falar em alteridade? Sabem o que é alteridade? Alteridade é o reconhecimento e a valorização do outro como alguém diferente de nós, mas igualmente digno de respeito. Alteridade é a capacidade que a gente tem de enxergar as diferenças do outro, enxergar que o outro ele chega até você com uma visão de mundo diferente, com uma cultura diferente, com uma criação diferente, que ele é um ser humano diferente e que nem por isso ele é um ser humano descartável. Isso me leva a um assunto mais importante, por isso eu trouxe esse início meio conceitual. Intolerância. Intolerância, a gente entendendo de maneira simples, intolerância seria o contrário de tolerar. Então, intolerante é aquele que não sabe tolerar. Na alteridade, a gente vai aprender o seguinte, que o ser humano ele precisa muito mais do que apenas tolerar o outro. Ele precisa aprender a acolher. Acolher o outro, o que seria? Acolher seria, primeiro, deixar que o outro se apresente, deixar que o outro passe para você as diferenças dele. E aí você vai conjugar as diferenças dele com as suas visões de mundo, com a sua forma de se posicionar no mundo, e aí sim você vai poder dizer para o outro, com isso eu consigo me relacionar, com isso eu não consigo me relacionar. O intolerante, ele faz diferente. Ele mal deixa o outro se apresentar, ou ele não permite mesmo que o outro se apresente, e ele simplesmente rechaça impondo o seu posicionamento. O que me levou a pensar e trazer esses conceitos aqui? Eu estava, semana passada, ouvindo uma conversa entre duas mães, e eu adoro ouvir duas mães conversando, assim como dois pais conversando, assim como um casal conversando sobre os filhos, porque eu acho que é um laboratório real do que a vida apresenta no dia a dia. Essas duas mães trouxeram para mim uma história a partir de uma escola que tem uma visão de didática e de ensinamento, de educação, né, escolar, hoje tida como uma educação mais humanizada, uma educação mais voltada para a necessidade individual do outro. Bacana isso? Bacana. Desde que a gente não extrapole com isso e torne o outro mais importante do que a necessidade que nós temos de nos socializar. A história era o seguinte: uma menina, uma filha de uma das interlocutoras, foi transferida de uma escola para outra. Chegando nessa escola, ela caiu numa turma onde as meninas parecem que não tinham a mesma postura, a mesma forma de brincar, não gostavam das mesmas coisas, não se vestiam como essa menina se vestia. E essa menina foi se recolhendo, foi encontrando uma dificuldade de relacionamento grande, e ao ponto de alegar que estava sofrendo bullying por não estar sendo aceita. A mãe prontamente levou uma reclamação para a escola, e a escola, no lugar de entender exatamente o porquê da dificuldade, procurou saber como essa menina pensava, o que era melhor para ela, transferiu ela de turma e colocou ela numa turma onde as pessoas pensavam e se portavam de maneira mais parecida que essa menina. Bem, essa história parece ser excelente, parece ser o melhor a fazer, inclusive essas mães comemoravam a iniciativa da escola, e eu imediatamente me posicionei contrário internamente, né? Naturalmente, por elegância, eu não me posicionei de forma alguma, mas eu fiquei pensando, como seria a vida se a cada momento, se a cada turma que nós chegássemos, nós não fôssemos iguais aos outros, a gente simplesmente fosse remanejado por um local onde as pessoas fossem iguais. Imagine uma situação onde você começa uma atividade, qualquer que seja ela, um time de vôlei, um time de basquete, uma luta marcial qualquer, um jiu-jitsu, onde você começa um trabalho numa empresa nova e você não se adapta ao time que você foi selecionado, chegando ali na categoria de estagiário, de júnior, ou pior, você crescendo e chegando à condição de chefe, onde você simplesmente não se adapta ao novo, a quem está chegando. Imagina se no mundo, cada vez que a gente não se adaptasse àquilo que acontece,
aquilo que ocorre diferente da forma que eu penso, eu simplesmente pudesse ser trocado ou trocasse aquele que é diferente. Olha o que está acontecendo. Em 1950, 52% das pessoas, dos jovens, até 32 anos, eram casados. Hoje, apenas 18% desses jovens são casados. Tem outro dado. Em 1991, ou seja, uma pesquisa desde 1991 para cá, constatou que o número de gravidezes diminuiu 78%. O que a gente tem como fator preponderante disso? Uma fragilidade dos laços e um egocentrismo absurdo. Onde que nós vamos chegar com isso? Nós vamos chegar na solidão, nós vamos chegar na diminuição da taxa de natalidade, ao ponto que existem hoje países que estão importando pessoas que queiram constituir família. A mensagem que eu talvez queira deixar aqui, ou o que eu tenho pensado muito a respeito, é: quando é que nós vamos voltar a aprender que acolher é muito maior do que tolerar? Quando é que a gente vai ensinar para os nossos filhos, ou voltar a ensinar para eles, que o mundo não gira no nosso ritmo, que eles não são o sol e que nós somos responsáveis por dividir o sol que nos ilumina e não querer um sol para cada um? Eu acho que a mensagem principal aqui é entender que quanto mais exclusivo ou única ou isolada a forma que a gente leva a nossa vida, menor vai ser a nossa visão de mundo. E quanto menor é a nossa visão de mundo, menor é o nosso mundo, menor é aquilo que a gente tem para explorar.